Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Cruzeiro e também sobre o Goiás, que se enfrentaram hoje pela 35ª rodada do Brasileirão, e o Cruzeiro, literalmente, aos 51 minutos do segundo tempo, conseguiu marcar o gol da vitória e com isso chega a 44 pontos. Em caso de empate, subia apenas uma posição, saía da zona de abaixamento em 17º, jogava o Bahia para trás. Mas é aquela história, né? Um ponto contra o Goiás seria terrível, até porque os três oponentes que faltam para o Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro, dois são postulantes ao título, Palmeiras e Botafogo, vão jogar com intensidade máxima, e a gente também tem o Atlético Paranaense, que está ali querendo somar seus pontos também, se aproximar mais ali da zona de Libertadores, ainda há uma pequena chance matemática. Então é aquela história, né? O Cruzeiro não terá oponentes fáceis nas últimas três rodadas. E assim, o sarrafo para esse Brasileirão, na questão de rebaixamento, está muito mais alto do que o normal. Eu não me lembro de uma disputa contra o rebaixamento, assim, que na 35ª rodada, né, o time que está caindo para a Série B tem 41 pontos. Isso já salvou tanta equipe nas últimas temporadas, né, que a gente vê isso hoje, né, e assim, podemos ter um rebaixado com 45, 47 pontos, impressionante, né. E assim, o Cruzeiro ter vencido, né, ao invés de terminar a rodada em 16º com empate, ele vai para 13º, passa o Vasco, passa o Corinthians e passa o Santos na tabela. O Corinthians, inclusive, depois de levar o 5-1 do Bahia, é aquela história, né? A motivação, talvez, desses times que estão ali brigando contra o rebaixamento, a do Corinthians seja a mais abadalada pelo que aconteceu, né? E assim, né? Muitos times voltando para essa disputa contra o rebaixamento, outros tentando sair. A gente está vendo, por exemplo, né, um Vasco que está ali a um ponto da zona de rebaixamento, mas é o quinto colocado do retorno, né? O Bahia, inclusive, tem ganhado muito dos últimos jogos, então é um campeonato maluco, né? Se por um lado a disputa pelo título a gente para pensar, não é a do mais alto nível possível, né? Já viu disputas pelo título mais de times melhores, né? Que pontuavam mais, né? A gente tem, por outro lado, um rebaixamento que o nível está mais alto, né? Os times que estão ali não necessariamente são ruins, né? O Cruzeiro, por exemplo, né? Não está fazendo um campeonato ruim pelo material humano que tem, está com saldo positivo, sofreu apenas 30 gols no campeonato, uma baita defesa em 35 jogos, o problema é o ataque, né? 33 gols marcados, só tem gente alérgica a gol ali, que eles contrataram para melhorar o ataque, foi uma enorme decepção, que é o Matheus Pereira, até porque esse tinha jogado super bem na Premier League, tinha conseguido seu sucesso na Liga Saudita, se esperava que ele fosse fazer um impacto absurdo no Cruzeiro, não marcou um gol e não deu assistência, né? Mas ainda assim, quando a gente fala aqui dessa situação, né, a gente está mostrando aqui um Cruzeiro, né, que está com saldo mais 3, já somou 44 pontos, que é 8 a mais do que a campanha de rebaixamento deles, e eles estiveram vivos até a última rodada naquela edição. Então, assim, o Cruzeiro, ele vem conseguindo uma campanha bem melhor que aquela e ainda não está salvo, né? É um nível mais alto, né? Esses times não estão tão ruins assim, mas é aquela coisa, são contextos diferentes que colocaram várias dessas equipes para estar numa situação delicada como essa, né? Mas fato é que é uma vitória que dá motivação. O Paulo Tuori, ao meu ver, de mérito, ele consegue trazer um pouco mais de combatividade à equipe. A solidez defensiva continua muito grande. Ele é um baita técnico quando se trata de defesas. A maior parte dos trabalhos dele a gente vê defesas bem sólidas, muito bem montadas. É um bom cara na questão de analisar contextos de jogo, né? Tipo, um cara que sabe fazer ajustes. E a experiência dele, é um cara que está treinando no futebol há basicamente 30 anos, acho que dá para falar isso do Paulo Tuori, mais de 30 anos de experiência. Isso ajuda o cara, né? Tipo, isso ajuda nesses momentos difíceis. O cara entende muito de futebol com tanto tempo assim de experiência. Isso é uma coisa que dá até para dar crédito à velha guarda do futebol brasileiro, tanto o Mano Menezes, Luxemburgo, né? Esses caras entendem de trabalhar o mental dos jogadores, né, em momentos difíceis, né? A gente viu, por exemplo, a remontada do Corinthians contra o Atlético lá na Copa do Brasil, foi muito na questão também da experiência do treinador, de surpreender o adversário e de dar a motivação de fazer os jogadores acreditarem. Acho que o Paulo Tuori está fazendo um serviço deste nível dentro do Cruzeiro. Agora, o Goiás, né, é aquela história, né? Um time que até surpreendeu em alguns momentos, né? Tipo, tava jogando bem algumas rodadas, mas o elenco é fraco, o Tadeu não vai salvar todos os momentos, hoje se esforçou muito, mas chegou um momento que teve um limite, né? E assim, vai ser rebaixado ao que tudo indica, tá com 35 pontos, a desvantagem para o Bahia é de 6 e a desvantagem para o Vasco, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, é de 7. Então assim, uma derrota o Goiás já está rebaixado e do jeito que está jogando, difícil de acreditar que consegue 3 vitórias consecutivas e mesmo se consegue, o teto do Goiás é de 43. Então assim,
uma vitória de Bahia e uma vitória de Vasco, né? O Goiás está rebaixado. Então, a situação é complicada, tá? Bem difícil para o Goiás agora, depende de um milagre. E a verdade é que a briga pelo rebaixamento ganha até novos players, né? Como é o caso do Corinthians, mas ela perde um que é o Goiás, porque se tá com um pé dentro da Série B. E é sempre frustrante ver os torcedores do Goiás, é que viu um jogo em que talvez ali dava para segurar o empate, né? Isso aumentaria um pouquinho as chances, né? Ainda seria difícil, mas era um ponto a mais, um rival com 2 pontos a menos. Mas é o que acontece, né? Tipo, o Goiás perde no final. E esse é o tipo de resultado que basicamente crava o destino do clube. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.